Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos, você que está acompanhando essa live, você que está aqui conosco na igreja e a Salto Tarumã, mais uma escola dominical que o Senhor tem preparado para que possamos ouvir a voz do Senhor através da sua doce e maravilhosa palavra. Vamos fazer essa oração agora para dar início. Senhor meu Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, pelas suas mãos que têm cuidado de nós, pela nossa dispensa que tem continuado a se encher por Ti. Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã, Pai, que o nosso coração esteja pronto a ouvir a Tua voz, ó Pai, escutar a Tua palavra, que ela possa cair no nosso coração e seja uma terra produtiva, uma terra fértil, ó Pai amado, para aprender as Suas sagradas Escrituras. Usa, ó Pai, o irmão que vai estar trazendo a Tua palavra, o presbítero irmão Luiz, usa ele como ferramenta nas Suas mãos para abençoar as nossas vidas, uma palavra revelada, Senhor Jesus, pura das Suas mãos, diretamente para o nosso coração, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Lição do número 4. Você já está chamando aqui a nossa mané para estar louvando o hino da nossa harpa cristã, hino de número 151, meus irmãos. Saúde os irmãos em casa, saúde os irmãos presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo
todos. Queridos, a paz do Senhor. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Nós vamos estar falando com Deus, agradecendo a Ele por esta manhã. O presbítero irmão Luiz vai trazer o ensinamento da palavra de Deus. Está lá o tema, né? O drama de Jó. E aproveitar para avisar os irmãos que nós vamos aumentar 10 minutinhos a mais, tá? Das 9h30 às 10h40, para que nós podemos ter um bom tempo. Mas eu senti de Deus pedir para o irmão Diego a oportunidade. Eu quero fazer uma oração com vocês. Quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero que você sinta paz, alegria, que você sinta comunhão com Deus, que o Espírito Santo de Deus venha fluir na tua vida. Esquece os problemas, esquece as dificuldades. Se nós estamos falando do livro de Jó, tanta provação, tanta tentação, mas Jó venceu porque ele teve temor a Deus. Então, entregue a tua ansiedade ao Senhor nesta manhã, tá bom? Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa presença através da nossa oração. Estamos na Tua casa, Senhor, uma casa de oração, aonde o Senhor ordena a bênção para as nossas vidas. Os Teus filhos deixaram o seu aconchego, deixaram sua casa, deixaram ali para vir aqui aprender da Tua palavra e sentir algo da Tua parte. Nós repreendemos agora pelo poder do Teu nome todas as forças negativas, todas as forças ao contrário que vêm perturbando as vidas. Nós repreendemos agora pelo poder do Teu nome, porque sabemos que o Senhor é bom. A Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor dura para todo sempre. E o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. O Senhor é aquele que conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E nesta manhã nós vamos aqui aprender da Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, como diz o salmista, escondi ela no meu coração para não pecar contra ti. Ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. Eu quero te pedir agora, como pastor desta igreja, repreende, Senhor, toda obra ao contrário, toda força de desânimo, de tristeza, de angústia, toda, Senhor, síndrome de pânico, todo medo, tudo que não provém de Ti, nós repreendemos agora pelo poder do Teu santo nome, Jesus, e queremos pedir a Tua paz venha reinar sobre os nossos corações. Vai arrancando agora, Senhor, todo o mal pela raiz. Em Teu nome nós oramos, também pedindo que o Senhor venha usar o presbítero irmão Luiz nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, presbítero irmão Luiz. Saúde, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus estamos aqui para mais uma vez compartilharmos da escola bíblica dominical. Lição de número 4, o drama de Jó. Um pouquinho atacado da rinite, como é comum, né? Principalmente aqui em Curitiba, essa época do ano, né? Mas se os irmãos notarem alguma diferença é por isso. O drama de Jó. O textuário diz: E nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a verdade prática, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1. Nós vamos fazer essa leitura bíblica, irmãos. Aproveitar que nós estamos num bom número, né? Vamos fazer como de costume na escola dominical. Nós lemos aqui um versículo, os irmãos aí
leem um versículo. Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 22, depois capítulo 2, versículo 6 a 8. Peço que os irmãos leiam já na sequência para a gente ganhar tempo. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E lhes que deram sobre eles os sabeus e o tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando aos cadáveres 3 bandos. Aos caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomam em ossos, feriram aos fios de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para lhe trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Amém. Glória a Deus. Então, esta é a situação que nós vamos tratar hoje, né? É quando Jó recebe todas essas calamidades sobre a sua vida repentinamente, sem motivo, sem aviso, sem causa conhecida para ele, né? Ele recebe essa calamidade sobre a sua vida e sobre a sua família. Introdução. A aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres, aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo desta lição. Então, irmãos, essa introdução nos mostra isso que aconteceu na vida de Jó. Jó, ele era uma pessoa rica, uma pessoa próspera financeiramente, também próspera espiritualmente, porque ele tinha comunhão com Deus
Ele temia ao Senhor, ele era fiel ao Senhor e ele também tinha uma família, vamos dizer assim, uma família que todo homem naquela época gostaria de ter. Então ele era um homem realizado, ele era um homem feliz, ele era um homem que tinha tudo ao seu favor. E de repente, em um dia, nós lemos aqui na lição no texto áureo, em um dia, estavam seus filhos na casa do irmão primogênito, enquanto eles comiam e bebiam, veio o primeiro mensageiro, dizendo que ele perdeu os bois e as jumentas e os empregados que cuidavam dessa área. Depois vieram os outros, né? E no versículo 19, repete-se o versículo de número 13. Diz: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Né? Então, por que repete-se? Na verdade, o finalzinho do 18, né? Estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito. Repete-se o versículo 13. Então, tudo isso nós vamos discorrer aqui no decorrer da lição. Nós temos 3 tópicos aqui para nós falarmos e vamos discorrer a respeito de tudo isso, o que aconteceu repentinamente na vida de Jó. A tragédia de natureza econômica, sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. Capítulo 1, versículo 3. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. Veja, o respeito, admiração, riqueza e prosperidade. Por causa desses elementos aqui, ele era considerado o maior do Oriente. O autor já havia destacado isso, o autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Então nós vamos ver aqui que os ramos de atividade de Jó, da sua, podemos chamar da sua fazenda, né, atingia vários ramos diferentes, vários setores diferentes, né, aonde ele, com certeza, ele fazia o abastecimento de várias regiões com seus produtos e com tudo aquilo que ele cultivava. Por conta, irmãos, do livro de Jó, ele ser intrigante, né? Ele levar a pessoa a questionar o porquê das coisas. E por ser uma coisa assim tão extraordinária que aconteceu na vida dele, um homem que era próspero, de repente tem sua vida virada de cabeça para baixo. Por esses motivos existem milhares de comentários sobre a vida de Jó. E aí as pessoas começam a analisar todos os pontos da vida de Jó. Por isso o autor fala aqui que muitos autores, né, muitos escritores, eles comparam Jó com grandes industriais e empresários de hoje, né, por causa de todas as áreas que ele atuava no seu trabalho, né, no seu empresariado. O pastor quer falar, pastor? Então, só uma colocação aqui, presbítero Luiz, aproveitando que você está falando aí do que o ponto central que já está dizendo, né?
o sofrimento se abate sobre o justo. Isso é muito importante. Exatamente. O sofrimento se abate sobre o justo. A verdade é que quem tem garantia que não vai passar por sofrimento? Todas as pessoas passam por sofrimento, né? Alguns em um grau maior, outros em um grau menor. Mas não existe ser humano que viva sobre a face da terra e não passe por sofrimento, não passe por dificuldades, né? É por isso que a gente nunca deve sentir pena de nós mesmos. Falar, está acontecendo tudo isso na minha vida. Não. Chora nos pés de Jesus, pede misericórdia para Jesus, mas saiba que Deus te dá capacidade de vencer. Deus te dá força, Deus é contigo. Deus jamais deixa você passar pelo sofrimento sozinho. Sempre que você entra numa aprovação, Ele está ao seu lado, né? Então Jó era esse grande empresário. Enquanto ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado os camelos e as jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Então essa parte comercial, né? Ele tinha as ovelhas que produziam a lã. Agora imagine, irmãos, não era nada em pequena escala, não era meia dúzia, não era 100, né? Eram de milhares. Obrigatoriamente ele precisaria retirar a lã das ovelhas, porque a ovelha não pode ficar sem tosa, ela tem que ser tosada, né? Tem que ser retirado ali aquela lã. Então era uma produção gigantesca de lã. E com certeza isso abastecia regiões, abastecia vários lugares. Esse ataque que Jó sofreu, além de prejudicar a ele mesmo, com certeza isso prejudicou também a sociedade em que ele estava inserido, porque foi algo repentino. Algo que de repente não foi que levaram as ovelhas, não, elas morreram, né? E da onde que eles tiraram lã para repor essa lã? Então veja o impacto do que aconteceu na vida de Jó ao seu redor. Também os camelos, eles eram utilizados. Para que serviam os camelos? Por que Jó tinha tanto camelo, né? Não era por ter, não era para ele dizer eu tenho tantos camelos, não. Esse animal ele era utilizado no transporte de mercadorias, transporte de cargas, né? Naquele tempo, pela região ali onde eles viviam, para se transportar esse tipo de coisa era o camelo. Era um animal que tinha mais força física, mais resistência com relação ao calor, às altíssimas temperaturas, né? Então era essa a função dos camelos, e Jó atuava também nessa área. O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois ao seu serviço demonstra que ele era agricultor, que possuía uma grande extensão de terras, e não um nômade, como alguns autores supõem. Os estudiosos o destacam de que a palavra hebraica abuda encontram somente em Jó e em Gênesis 26 e 14. É uma referência direta à lavoura, ao cultivo da terra. Os bois, e da mesma forma as ovelhas, ofereciam proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então, agropecuária. As juntas de bois, para que servia? Para lavrar a terra, né? E aí, tanto os bois como as ovelhas também forneciam carne. Se abatia para que as pessoas pudessem usar como alimento, né? E as jumentas e também as ovelhas forneciam leite, né? E a vaca também, com certeza, né? Fornecia o leite.
Então, essa parte do trabalho da atuação de Jó na esfera do campo. E mais uma vez, irmãos, eu digo, imagina o impacto que isso foi ali na onde que Jó vivia, né? Quanto se perdeu de produção. Talvez pessoas até passaram fome por conta disso, né? Os mais pobres. Porque muitas vezes não adianta ter dinheiro e não ter o produto para comprar. Ô, Presidente Luiz, é o que nós estamos passando hoje. Tem esses artistas aí, cantores famosos, né? Que fazem show, que é muito dinheiro. Falando do mundo secular. E tem cantor aí que tem na faixa de 80 funcionários. E com essa crise que atacou por causa do Covid-19, algumas reportagens eu vi daquele dizer, olha, eu tive que mandar 50 funcionários de uma vez só embora. São coisas assim que não espera. Só que nessa área de Jó, teve prejuízo, pode ver. Desde o começo ele teve prejuízo de desemprego, teve prejuízo de morte, tudo por causa de um ataque de Satanás, mas também tudo pela permissão de Deus. Aí tem pessoa que às vezes passa uma provinha e acha que ele não pode passar, porque ele é crente, ele é dizimista, ele é ofertante, ele acha, não, eu não posso passar. Ao contrário, Deus prova no filho que ele ama. Exatamente, nós vamos falar disso aí no final, a respeito da aprovação de Jó, né? Vamos dar mais uma comentadinha, porque o objetivo da lição todas as 13 lições vai ser falar sobre isso, sobre a aprovação de Jó, né? E como o pastor falou, nós estamos vivendo isso hoje. A área também de eventos, sim, hotéis, né? Pessoas que faziam viagens, pacotes turísticos, isso aí acabou, irmãos. Um dos motivos porque a economia está girando, você vai ver que material de construção está vendendo muito, lojas estão vendendo muito. Por quê? Muita gente tinha ali aquele dinheiro reservado para as férias, para fazer uma viagem, não vai viajar. Aí a pessoa compra em casa, compra produtos, faz reforma na casa. É uma coisa que nós estamos vivendo hoje, né? Qual foi o grande medo de todos os governos? O medo foi que faltasse o abastecimento. Foi que as pessoas tivessem o dinheiro para comprar e não tivessem o produto. Por isso, no começo, muita gente indo nos mercados e comprando um monte. Por quê? Por medo de faltar os produtos. Veja como, de repente, pode acontecer algo terrível, né? Falando em termos de sociedade, em termos do conjunto, né, de pessoas. E foi mais ou menos isso aí que aconteceu ali com Jó. O ataque de Satanás não atingiu só Jó, não atingiu só a família dele. Os empregados aqui, nós lemos que eles morreram também, né? Alguns morreram assassinados pelos bandidos que vieram roubar, outros morreram em decorrência dos desastres, né, que aconteceram. Veio fogo do céu, diz o texto bíblico, fogo do céu que queimou as ovelhas, as jumentas e os empregados. Né? Então veja um ataque de Satanás, um impacto que pode haver, né? Vamos seguir aqui para a gente ir comentando todos os tópicos. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi à bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Então, o ataque na esfera comercial, né? E o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente,
que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento, ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna, e em muitos casos, isso hoje também o é. Então vamos dividir aqui, né? O ataque às riquezas de Jó. O autor fala aqui, é necessário muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Eu penso, irmãos, é claro que Jó ele lutou muito para conquistar tudo aquilo. É claro que Jó não veio de mão beijada para ele, né? Não foi algo que ele recebeu. Não, Jó ele trabalhou duro. Jó ele tinha visão para negócio. Porque é só quem tem visão para construir algo assim, né? Nem todo mundo tem essa visão. Talvez se eu pegasse toda essa riqueza, ao invés de aumentar, iria diminuir se eu não soubesse administrar. Então Jó tinha essa visão. Mas eu vejo aqui uma coisa, Jó não tinha apego às coisas materiais. Ele não estava apegado a essas coisas. Porque naquele... Só um ganchinho ali, aproveitando, sobre a administração. Você colocando Jó e o filho pródigo, que pegou o dinheiro do pai, mas ele investiu? Não, ele gastou. Só saiu, né? Sim, e acaba, né? Diga, irmão Pedro. Quem nunca teve, não sente sente falta. Quer dizer, não sente falta. O diabo atingiu bem na espinha dorsal da questão da riqueza. Quem tem, sente falta do mugido do boi. Sente. Olha a situação que ele estava depois da cadastra. Não tinha nada para que o completasse. Porque quem tem, né? Veja uma pessoa que está há 2 anos, 1 ano desempregada. Ela lembra de todos os dias que ela saía para o serviço. Então tem muitas coisas que o diabo atingiu certinho. É verdade. E outra coisa, Deus permitiu que viesse dos céus é do Senhor. Deus permitiu que o diabo fizesse, porque senão não fazia. Só que eu quero deixar bem claro que às vezes nós praquejamos as pessoas, as coisas. Olha a miséria que eu estou, por que eu estou servindo a Deus? Não pode. Mas tem pessoas que estão tão fracas espiritualmente, que estavam em questão de alguns dias falando em línguas dentro da igreja, né? Você encontra, eu vou dar uma parada agora. Misericórdia. Não, tem pessoas que fazem isso, verdade. Eu vou dar uma parada, eu fiz tudo para o Senhor, o que ele está fazendo comigo? Então, irmãos, eu vejo que Jó não tinha apego a essas coisas. Por quê? Porque no momento do desespero, no momento da angústia, no momento ali que aconteceu tudo isso, nessa hora a pessoa não disfarça. Nessa hora a pessoa não enfeita as palavras. A pessoa fala o que está no coração. Na hora do que o problema acontece ali, a pessoa fala o que tem no coração. E o que Jó falou? Ele falou assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso era o que estava no coração dele. Ele não tinha apego às coisas materiais. Ele possuía, ele administrava aquilo ali, mas aquilo ali não tomava o coração dele. O coração dele estava em Deus, em glorificar, em honrar, em ser fiel ao Senhor, né? O temor ao Senhor. O livro de Jó ele fala sobre o temor do Senhor. Eu acho que é o tema central ali, é o temor que Jó tinha no coração dele a Deus. Né? Outra coisa que o pastor falou, né, que fazendo uma análise de Jó com o filho pródigo, Jó, ele multiplicou aquilo que ele tinha, as coisas cresceram. O filho pródigo, ele pegou o que era do pai, que ele não tinha trabalhado para conquistar, né? Ele só tinha olhado, ele só tinha observado e falado: isso é coisa boa, eu quero para mim. Mas ele não trabalhou, ele não sabia o valor daquilo ali. Por isso que ele pega e ele gasta, joga tudo fora, porque ele não tinha
o verdadeiro valor daquilo que o pai construiu? Diga, irmão geral. O que deu sentido, ou seja, o que fez esses dois casos ter o fim diferenciado foi a direção, né? Jó perdendo estava na direção de Deus. O filho que ganhou estava fora da direção de Deus. Então, automaticamente, sem a atuação do Espírito na nossa vida, a gente toma decisões próprias da carne. E engenharia diz que nosso coração é enganoso, terrivelmente corrupto, né? Então, a gente vai tomar decisões que agradam a vida material. Enquanto Jó, as decisões dele eram basicamente servir ao Senhor. Honrar a Deus, né? Quando a gente decide honrar a Deus com aquilo que a gente possui, irmãos, com aquilo que a gente tem, né? O Senhor abençoa a nossa vida. O Senhor multiplica. Está na palavra, né? Provérbios, capítulo 3, diz que honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão teu celeiro, né? E transbordarão de moço os teus lagares. Então é a palavra de Deus. Né? Quando a gente honra a Deus com aquilo que a gente possui, Ele nos abençoa. Significa que você nunca vai ter prova? Significa que você nunca vai ter dificuldade financeira? Não. Você pode passar, mas Deus é fiel para te dar a vitória. Deus vai fazer você passar e depois você vai ser abençoado de novo. Né? Isso que aconteceu na vida de Jó foi fruto de uma investidura maligna, direta. Né? Aí o autor fez questão de frisar aqui que muitas vezes tem gente que vai à falência, mas não é por ação do inimigo. É por uma administração mal feita, por uma má administração. A pessoa perde, como o filho pródigo que foi falado aqui. Por má administração, a pessoa perde aquilo que havia conquistado. Mas também existe o caso de uma ação maligna, de uma ação demoníaca, que faz a pessoa perder aquilo que ela possui. Não o crente, né? Porque o crente ele está guardado, protegido pelas mãos do Senhor. Mas aquele que está fora da proteção do Senhor, esse daí, ele está correndo risco. Louvado seja Deus. Vamos para o tópico 2 aqui. Né? A síntese do tópico 1. A tragédia de natureza econômica atingiu Jó, tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. Né? Então atingiu a Jó em todas as áreas. Agora vamos na tragédia de natureza familiar. Os filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Como eu falei para os irmãos ali no começo, no versículo 13 e no versículo 18, existe uma repetição no texto. Né? Não é simplesmente para contextualizar, mas quando existe uma repetição assim, também é para dar ênfase. Né? É para que fique mais claro ao leitor, né? Aquilo que estava acontecendo ali. Então o fato dos filhos de Jó estarem todos reunidos e de repente vem esse vento, né? E os filhos morrem, essa foi a maior perda que Jó teve. Essa perda não se compara à perda de propriedades, de bens, de coisas conquistadas. A maior perda para Jó, na minha opinião, foi a perda dos filhos. Foi ele ver a sua família perecendo. Né?
Porque você imagine, Jó não era um pai ausente, Jó não era um pai alheio aos filhos, Jó, ele era um pai que estava presente, que demonstrava o seu amor aos seus filhos. Nós vemos também no capítulo 1 que Jó ele se levantava de madrugada, depois que os filhos faziam aquele rodízio, de banquete na casa de cada um, ele se levantava de madrugada. E ele ia, sacrificava ao Senhor. E ele orava, dizendo assim: se porventura os meus filhos blasfemaram do nome do Senhor. Então ele estava ali fazendo um sacrifício, pedindo que o Senhor perdoasse, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia e que o Senhor abençoasse os seus filhos. Então olha o amor que Jó tinha nos filhos. A esperança dele também estava nos filhos, porque um homem construía a sua família, e ele queria ver a sua família multiplicar. Ele queria ver a sua descendência multiplicar. Era essa a organização social, era essa a estrutura social naquele período. Diz os estudiosos que era costume às vezes viver até 4 gerações na mesma casa, porque existia essa cultura de prosperidade através da descendência, da multiplicação dos descendentes. Outra coisa também que nos mostra que Jó ele passou esses valores afetivos para a sua família, porque os filhos se reuniam. Uma família, para que os filhos se reúnam, 10 filhos, tenha comunhão e façam essa festa, periodicamente, cada um na casa do seu irmão. Por que isso acontecia? Porque ali existia amor, existia comunhão. Foi Jó que passou isso para a sua família. Não era por acaso. Irmãos, é difícil. Pega uma família que tenha 10 irmãos e veja se todos eles se dão bem. Pega uma família que tenha 10 irmãos e veja se todos eles têm comunhão de um na casa do outro. É difícil. É difícil. Só mesmo quando existe esse incentivo, esse trabalho duro, vamos dizer assim, dos pais, para passar esses valores. E os filhos quererem também, porque às vezes o pai faz tudo certo. Às vezes o pai ensina certo. Às vezes o pai passa o que é correto para o filho, mas o filho escolhe fazer de outra maneira. Então Jó ele tinha toda a sua esperança nos filhos. Ele tinha a esperança de que no futuro, quando ele envelhecesse, quando ele já não tivesse mais força, que os seus filhos continuassem o trabalho, cuidando daquilo que ele construiu, servindo a Deus, mostrando ali que Deus estava naquela família. Com certeza esse era o desejo de Jó. Então foi um impacto tremendo na vida dele. Isso que aconteceu quando todos os filhos acabam perecendo por um ataque de Satanás. Por que Deus permitiu isso? Porque, na verdade, foi o inimigo quem foi lá incitar. Quando Satanás ele se apresenta na presença de Deus, ele fala assim, Deus fala: viste meu servo Jó, sincero, reto, temente a Deus e se desviando do mal? O que o inimigo fala? Mas é claro, o Senhor o cercou de bens, o Senhor o cercou de bênçãos. Então ali o diabo está desafiando a Deus. Nas primeiras lições aqui, o autor fala assim: existe a fidelidade sem causa? Existe a fidelidade sem motivo? É isso que o diabo está falando. Alguém vai ser fiel ao Senhor por acaso, de graça? Ele é fiel porque ele recebe o bem. E aí essa pergunta também ela tem que voltar para as nossas vidas. Por que nós somos fiéis a Deus? Por quê? Nós somos fiéis a Deus pelo que Ele faz para nós?
Ou nós somos fiéis a Deus porque Ele é Deus? Diga, irmão Pedro. As pessoas têm esses proveitos bons, né? Sincero, reto, mas às vezes não se desvia do mal. Às vezes fica no meio. Ele é sincero, ele é reto, ele não tem defeito, mas está no meio dos escarnecedores. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. No visto que ele teria que dar exemplo, ele não é uma pessoa ruim, mas fica no meio da sua faca. Né? Não se desvia do mal. Né? Então ele passa a ser um coadjuvante, um participante das coisas. Então temos que prestar atenção sobre isso. E Jó, ele desviava-se do mal. Né? Se alguém estivesse falando coisa, quando eu abandono esse teu Deus e morro, essas coisas, ele teve esses problemas. Né? O mal que estava ali das pessoas que eram amigos dele, ele se desviava. É verdade. Porque sofrer é bom, é difícil. Agora sofrer depois com pessoas ao redor, é pior, criticando, desfazendo. Mas eu queria destacar para os irmãos aqui que o próprio Satanás ele dá testemunho. Ele fala assim: o Senhor o cercou. O diabo está dizendo que Deus cercou Jó. Jó tinha a proteção de Deus. Tanto na sua casa, como nas suas propriedades, como na sua vida pessoal, ele estava cercado, ele estava guardado. Salmo 139, o salmista vai dizer isso também. Versículo 5: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim colocas a tua mão. Quem nos protege, irmãos, é o Senhor. Quem nos guarda é o Senhor. Quem nos livra desses ataques de Satanás, quem nos livra do mal, é o Senhor. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor. Por isso que nós não podemos, como o irmão Pedro disse, quando vem uma luta, abrir a boca e começar a reclamar, murmurar. É a mesma coisa que nós estivéssemos dizendo assim: Senhor, cadê o Senhor? O Senhor me abandonou? O Senhor tirou a proteção da minha vida? Não. Existem momentos de provação, mas eles não são para nos destruir. Eles são para nos fortalecer. Eles são para nós mostrarmos a nossa fidelidade a Deus. Então, Satanás ele faz esse desafio, dizendo: Jó não vai continuar sendo fiel se o Senhor tirar tudo que ele tem. A saúde física, a esposa. A frase amaldiçoa Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objetivo de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixa de lutar por isso e aceita a morte. O outro lado, procuram atribuir um sentido ao texto que ele não tem. Para esses, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó, ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, confirma esse fato. Então, existem aqui dois entendimentos. Aqueles que defendem que a mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa a Deus e morre, dizendo assim: corta esse teu relacionamento com Deus, não serviu para nada, não deu certo, olha o que você está passando, então corta isso e morre de uma vez. Outros, tentando defender a mulher de Jó, dizem que ela apenas disse: abençoa teu Deus e morre em paz. Por que eles dizem isso? Por causa da palavra que foi escrita ali. A palavra no original ela significa abençoa. Só que ela está com um sentido contrário, com um sentido como se fosse o sentido irônico que ele usou aqui. Porque essa mesma palavra é usada em outros textos de Jó.
Ali quando Jó fala assim, porventura meus filhos blasfemaram do Senhor, é a mesma palavra, né? Então, tudo isso o autor explicou aqui, dizendo que realmente o que a esposa de Jó disse foi: amaldiçoa teu Deus e morre. Agora eu sou defensor da esposa de Jó, irmão, porque eu penso assim, não do que ela falou, porque é lógico que ela errou, ela pecou falando isso. Mas, irmão, é fácil a gente julgar os outros, né? É fácil tacar pedra nos outros. Mas você se coloca um pouquinho no lugar dessa mulher. Se coloca no lugar dessa mulher que passou por tudo junto. O que era de Jó não era dela também? Então tudo que Jó perdeu, ela perdeu também. Os filhos que Jó perdeu, ela perdeu também. Ela perdeu tudo. E ela estava ali assistindo a situação do marido e não podia fazer nada. Então ela não tinha o mesmo temor que Jó tinha. Porque quando Jó viu a desgraça, ele falou: eu não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso era o que estava no coração de Jó. E aqui ela mostrou o que estava no coração dela. Ela estava servindo a Deus pelo que Deus estava dando. Ela estava sendo fiel pelo que Deus estava dando para ela. Então eu vejo essa mulher que ela errou, de fato. Mas eu tenho também compaixão. Porque eu não sei o que eu diria se eu estivesse ali, né? Naquela situação. Número 3, o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que uma família abra a Bíblia e busque o Senhor em estudo e devoção. Então aqui o autor dá essa orientação. Assim como lá na família de Jó o vento destruiu, hoje o vento está destruindo muitas famílias. Satanás, ele ataca as famílias. Satanás, ele não está satisfeito em ver a sua família bem, em ver a sua família estruturada, em ver comunhão dentro da sua casa, paz, presença de Deus. Ele não está satisfeito. Ele trabalha para que isso seja destruído. Ele trabalha para que dentro do lar haja insultos, para que dentro do lar haja mágoa, para que dentro do lar haja ataques, para que dentro do lar haja violência, tanto física como psicológica. É para isso que Satanás trabalha. E se nós não vigiarmos, nós damos lugar. Se nós não vigiarmos, nós acabamos nos tornando como a mulher de Jó, um instrumento na mão do diabo. Ô, Presidente Luiz, principalmente na área familiar, né? Onde você falou sobre filhos, ali, se nós como pais estamos ali orientando os nossos filhos, criando eles, né? Você tem às vezes 2, 3, 4 filhos, está tudo junto, sempre vai ter uma discórdia, sempre vai ter. Pode ver, Jó, ele orava na madrugada pelos filhos, abençoava os filhos. Ali não está dizendo também que a mulher de Jó estava no ladinho dele lá, consagrando com ele pelos filhos, como vaso mais frágil, né? Mas o que quer dizer? Você começa uma discórdia dentro da tua casa, você está com teus filhos na tua tutela e é você que está cuidando deles. Você que está dando estudo, alimento e tudo mais. Aí começa, imediatamente, não pode tardar. Você tem que pegar aquele filho e já sentar com ele. É o seguinte, vocês estão na mesma casa. Vocês são da mesma família. Cortar esse laço. É o que você falou no começo. Tem 10 irmãos? É difícil ter um relacionamento todos os 10 irmãos. Mas falta de sabedoria de quem? Dos próprios pais, que não orientam e às vezes defendem mais um filho e deixa o outro de lado. Filhos são todos iguais.
Principalmente os pais têm que entender isso, que os filhos estão todos iguais. Aí começa a entrar as discórdias. Por que você vê hoje muitas famílias que os filho de crente, está dentro da casa do pai e da mãe fumando maconha, usando cigarro, levando bebida para dentro da casa. Ah, mas se ele não fizer aquilo, vai fazer na rua. Aí ele já fez um altar de Satanás dentro da casa do pai que é crente. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser qualquer um. Ele já fez um altar por permissão do próprio pai e da própria mãe. Muitos pais, muitas mães passam a mão na cabeça dos filhos, mas o erro está ali, no orientar. Às vezes, não, fica dormindo aí que o pai está indo para a escola dominical, entende? É esses lados, porque a área espiritual, irmão, é terrível. Se você não cuidar da área espiritual, é o que o irmão Nivaldo pregou aqui ontem, ele estava falando da vida dele, quando ele saiu dos caminhos do Senhor. E se nossos filhos, hoje, que são criados na igreja, saem fora, irmão, vai virar uma miséria. E tem pai, tem mãe, que infelizmente nessa área é frouxo. O filho não quer ir na igreja, tá bom, filho, fica aí. O filho, não tem problema não. Aí a hora que ele vê, ele está dominando o pai, a mãe está batendo no rosto do pai e da mãe. Nós temos que cuidar dessa área espiritual. É verdade. Eu tenho duas filhas. Essa é uma palavra pastoral que o pastor está dando aqui. Eu É tenho uma duas palavra filhas. de ensino para nós que somos pais, para nós cuidarmos, ensinarmos nossos filhos, porque nós temos dó dos nossos filhos. O diabo não. Não, é O isso. diabo, se ele pegar, ele não tem dó. Ele vai destruir. Eu tenho duas filhas. A mais velha chega lá em casa, pensa, paizinho, como é que tá, meu filho? Tá tomando bem os remédios? Olha, paizinho. A outra chega lá, ei, coroa, como é que tá você? Senta no meu colo, mete a mão na comida. Isso tem na casa do Jota. Então, a personalidade não são iguais. O rostinho parece até parecido, sair da mesma panela, mas a personalidade e o jeito de lidar são diferentes. E o pai e a mãe têm que resolver Tem tudo que isso. costurar. É verdade. Bom, vamos seguir aqui. A tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará tônica ao restante do livro. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. Ele ia para o Monte de Cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Trágico. Então o diabo ele toca na saúde de Jó. Nós temos que entender aqui, irmãos, uma coisa, né? Já foi dito aqui que caiu fogo do céu e queimou as ovelhas, as jumentas e os empregados de Jó. Foi dito aqui também que veio um vento e caiu a casa de Jó. E agora que o diabo tocou na saúde física de Jó. Isso só aconteceu porque Deus permitiu, né? Nós não podemos atribuir a Satanás um poder maior do que ele tem. Se Deus não permitir, ele não pode. A Bíblia diz que nossa luta é contra a carne, não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, né? Os demônios que estão nas regiões celestiais, nos ares. Então os demônios estão aí. Eles podem, eles têm permissão para fazer até certo ponto alguma coisa, né? Às vezes você vê esse tipo de coisa, pensar, então o diabo é tão poderoso quanto Deus. Não é. Eu digo ainda que Deus não luta contra o diabo. Não luta. Deus permite que o diabo ele lute contra o homem, mas Deus não luta contra ele.
uma palavra de Deus o destrói. Né? Ele é criatura, Deus é criador. Né? Então o diabo ele tem o poder que é concedido, que é permitido por Deus. E lá em Apocalipse está dizendo que ele vai ser preso. Ou seja, se ele vai ser preso, é porque ele é fraco diante de Deus. Se ele fosse poderoso, Deus não podia prender ele. Então vai haver um tempo que ele estará preso. Não vai poder agir aqui na terra. Né? Essa é a realidade aqui. Irmão Luiz, nós temos que analisar uma coisa sobre a perda. Ali Satanás pediu para tirar tudo de Jó. Deus permitiu. Até a doença Deus permitiu que Satanás colocasse em Jó. Foi as chagas. Só que Deus falou, não tire a vida dele. E no decorrer da lição, desde o começo aqui, eu fiquei aqui pensando e analisando. Hoje, há muitas pessoas que perdem muitas coisas, principalmente riqueza, pessoas que vão à falência. Você falou ali no começo, falta de administração, muitas coisas. Mas há também, irmãos, que nós temos que entender que não pega sobre o crente, que está lá até no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Obra de macumbaria, obra de magia negra, obras do inferno. Pessoas fazem para destruir casamento, para destruir empresas, para destruir muitas coisas. E pega. Se a pessoa não tem Deus, pega. Infelizmente. E nós temos que ver que tem a área do bem, mas tem a área do mal também. E outra coisa, o que mais pega, até dentro de igreja, irmão, inveja. O irmão compra um carro novo, nossa, da onde que vai ter dinheiro para pagar? De vir e falar, oh, Deus abençoe, irmão, graças a Deus por essa vitória que ele conseguiu. Ainda torce contra. Pega no ministério, o capeta ele anda em todos os lugares, irmão. Se nós não tiver coberto com o sangue de Jesus, se nós não tiver em contato com Deus, há muitas falências. Por isso que você vê aí que você acabou de ler famílias destruídas, casamentos destruídos, tantas coisas destruídas por falta do quê? Muitas vezes de vigiar. Tem que dobrar o joelho, tem que clamar o sangue de Jesus e pedir a misericórdia de Deus. Porque senão essa destruição vem. Ah, mas eu sou crente. Mas às vezes é um crente meia boca, irmão. Não quer orar, não quer jejuar, só quer vir na igreja. Acha que já está bom. Não. Se nós não tiver cobrindo os nossos filhos, se nós não tiver na cobertura, essas coisas pegam. E nós temos que entender que nós estamos lutando o quê? É na área espiritual, presbítero Luiz. E nós temos que estar atentos, porque nós estamos no século 21, irmãos. Tantas coisas que estão acontecendo aí, e muitas vezes nós não abrimos os olhos espirituais. Mas se você não precisa ser aquele orador lá de 3, 4 horas, né? Às vezes a pessoa pensa que por muito falar será ouvido. Mérito para quem ora bastante. Mas só de você dobrar o teu joelho, agradecer pelo alimento, pelo calçado, pelo vestir, pela família, Deus já está cobrindo a tua família. Que Satanás está ao derredor, meu, tentando. Ele não tenta tragar. Às vezes nos nossos olhos ele tenta nos dar rasteira. Mas eu continuo falando que há poder no sangue de Jesus. Amém. O crente não pode baixar a guarda, né? Em situação nenhuma. E lembrando aqui que para a área material nós temos que ser dizimista, né? Dizimista, a Bíblia diz que Deus repreende o devorador. Então o diabo tocou na saúde física de Jó. Ele fez um segundo desafio a Deus, dizendo assim: se o Senhor tocar nele, até agora o Senhor não permitiu tocar nele, o Senhor deixou tirar os bens, a família, mas nele não tocou. Mas se o Senhor deixar eu tocar nele, o Senhor vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. E Deus permitiu. Satanás tocou. A chaga foi terrível. Aqui está dizendo que até os ossos dele foram atingidos, né? Então ele deveria sentir dores terríveis. Ele deveria sentir uma agonia terrível, né?
Mas Jó não pecou. Jó não blasfemou de Deus. Jó não abriu a sua boca para blasfemar do Senhor. É claro que na sua área psicológica ele sofreu um abalo muito grande, né? E Deus, ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Então Deus, ele sabia o que Jó estava passando ali, né? Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então é claro que aquela situação ali foi para ele uma guerra interior. Mas em tudo isso ele não pecou. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nosso tempo já acabou. Vamos ler a conclusão aqui. Nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante das calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. E eu acredito que foi para Deus, foi uma satisfação, porque Deus deu testemunho de Jó, né? E Satanás fez um desafio. E Jó provou a sua fidelidade. Jó provou que ele não era fiel ao Senhor pelo que ele tinha. Jó provou que ele não era fiel ao Senhor porque tudo estava bem. Ele provou que ele era fiel em qualquer circunstância. Aleluia. Ele estava ali para glorificar e para honrar a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus. Irmão, estou agradecido pelo ensino. Amém? Amém.